Oiê, bem-vindos a mais um Diário de Trainee. Hoje estou aqui com a Esté, que já vai se apresentar para vocês. E a gente vai bater um papo super legal sobre carreiras em supply e como tem sido o programa de trainee dela, como que a gente fez para se preparar durante o processo seletivo. Então eu vou passar a bola da vez para a Esté se apresentar. Obrigada, Gabi. Olá, gente. Meu nome é Stephanie Delbon. Sou trainee 2024 de Supply Chain na área de logística física. Sou formada em engenharia química, formei em dezembro de 2023 e entrei no programa em janeiro de 2024. Então eu saí de estagiária para trainee. E Esté, me conta, quais foram as suas rotações até agora? Teve alguma que te marcou mais, foi mais desafiadora? O que você tem achado? Você já trabalhava com logística antes? Então, eu sou formada em engenharia química, né? Durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios na área de engenharia química, mas sempre foi no controle de qualidade. Então, assim, eu achava sempre a mesma coisa, dificilmente saía algo ali do parâmetro. Então, quando eu estava no final da minha graduação, lá por março, abril de 2022, teve a oportunidade de eu prestar estágio para a Bayer e na área de logística. Eu vi que era uma área muito dinâmica, né? Então eu falei, talvez é isso que eu esteja procurando para minha vida. E aí, em agosto de 2022, eu entrei como estagiária de logística da Bayer, uma área completamente nova, e aí eu me apaixonei. E aí, então, eu prestei o trainee para essa área por realmente me identificar com ela. Aí eu entrei como trainee de logística física. E aí, então, eu entrei em janeiro, né? Teve toda aquela parte de onboarding que os trainees passam para conhecer a empresa, ter várias reuniões com os nossos BOs, com os nossos VPs. Fiquei um mês no meu time, no meu time final, né? Conhecendo um pouco da estrutura, como que eles funcionam. E aí, de fato, comecei a minha rotação em abril. Então, em abril, fiquei 4 meses no nosso centro de distribuição em Corderópolis, que inclusive é o maior centro de distribuição da América Latina e o maior da Nestlé mundial. Já fica aí, tá? Anotando as dicas. Eu acredito que esse tenha sido o projeto que mais me impactou, porque primeiro que foi o meu primeiro grande projeto, né? Então tem toda aquela ansiedade de trainee, é tudo muito novo. E segundo que foi um projeto bastante desafiador no sentido de ter que mudar a rota do projeto ao longo do caminho, né? Às vezes o que a gente planeja, o que a gente imagina, chega na hora, não é viável economicamente, enfim. Então eu acho que esse foi o que me marcou de realmente não desistir, persistir, procurar outras maneiras de viabilizar o projeto. Então eu fiquei em Corderópolis durante 4 meses, depois eu vim para a sede fazer votação em Customer Facing, no time que a gente chama de IAS Nacional, implementar um projeto muito legal, que foi o grande projeto da Nestlé do ano passado, que foi o projeto Data Certa, que ele utiliza a ferramenta CISO. Inclusive procurem aí, tá? Que a gente ganhou premiações no ano passado por causa dessa ferramenta. Então foi bastante legal, foi a primeira vez que eu tive contato direto com os nossos clientes e com o nosso time comercial. Então foi uma experiência bem legal, completamente nova para mim. Fiquei um mês na nossa torre de controle, em Corderópolis também, ali durante dezembro inteiro, que cuida de todas as nossas entregas da Nestlé. Então eles monitoram tudo. Então é bem legal porque a gente entrega ali agendado em até 99% dos casos, então é muito legal, tem toda uma equipe enorme por trás trabalhando por isso, mas não tive entrega de projeto, foi realmente para ter um onboarding, porque em janeiro eu fui para o nosso e-commerce, para o e-commerce da Nestlé, que inclusive também aí é o maior e-commerce mundial, tá? Da Nestlé, que fica em Araçariguama, aqui no interior de São Paulo. Quando você compra as cápsulas Dolce Gusto no site, ou de nutrição até você, agora do Family Nest, tudo sai desse hub de e-commerce. Então foi uma experiência nova. Eu não conhecia zero de e-commerce, sempre conheci de logística física, CD. Então foi uma experiência muito legal. Acabei ficando por lá 7 meses.
E foi onde também eu tive a minha primeira oportunidade de desenvolver a parte de liderança. Então lá, junto com a Camila, né, que participou aqui do episódio passado, desenvolvemos essa parte de liderança operacional, liderança de pessoas. E voltei agora para minha última rotação em DSP. Então até dezembro eu fico aqui em DSP, que é o time que planeja toda a demanda da casa, né, de matéria-prima, o que a gente vai fabricar ou não, e como que vai ser essa distribuição pelo Brasil, né, porque a Nestlé, por ela ser a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, e o Brasil ser de um tamanho continental, tem toda essa questão do que a gente vai fabricar, o que o mercado quer, para onde que a gente vai enviar, ficou aqui até em dezembro. Legal, né, no fim das contas, um 360 realmente da companhia. E aí, me conta, sua área final é a primeira que você passou. Isso. Você já sabe a sua área final, então, desde o começo, assim, como que foi essa discussão? Você teve esse bate-papo com seu sponsor, vocês desenharam as rotações juntos, ou realmente já estava mais definido? Como que foi? Lógico que cada trainee, cada caso é um caso, né? O meu sponsor, que é ali a pessoa que vai me acompanhar durante todo o processo de trainee, quando eu cheguei, eu já tinha as minhas rotações muito bem definidas, para onde que eu ia e o que eu ia fazer. Ao longo do caminho, por exemplo, Araçariguama, eu iria ficar lá 4 meses durante a Black. Então, a gente sentiu necessidade de colocar para janeiro, em vez de ficar 4 meses, ficar 7. Então, eu acho que o trainee é isso, tem que saber se adaptar e dançar conforme a música, porque às vezes o que você planeja acaba, por algum motivo, não acontecendo, enfim. E aí também a minha última rotação, eu inicialmente não iria vir para a DSP, mas aí tendo essa conversa com o diretor da minha área, a gente entendeu que fazia muito sentido eu voltar. Aí por isso que eu voltei. E geralmente, eu não sei se são todos os casos, mas acredito que a maioria entra sabendo uma possível área final. Porque ao longo do caminho você passa por bastante área, né? Sendo dentro do seu time ou não, pode ser que de repente você tenha algum match com alguma outra área. E no final do programa, você junto com a sua liderança entenda que faça sentido você para outra área, ou não, realmente, através do seu desenvolvimento, da sua vontade, enfim, a área que você entra realmente é a área que você permanece, que foi no meu caso. Isso é bem legal, tá, de ressaltar que algumas das habilidades que eles já procuram no processo seletivo é porque a gente realmente usa aqui, né? Então, adaptabilidade, controlar a ansiedade, é uma coisa que a gente começou lá atrás no processo seletivo e a gente usa até aqui hoje em dia, né? Então, pra onde eu vou depois? O que eu vou fazer? Qual é a minha área? Enfim, a gente tem que ficar tranquilo e continuar no jogo das cadeiras aqui. Bom, e aí, Steph, falando um pouquinho pós-programa, assim, quais são as opções que os trainees têm de caminhos a seguir quando a gente acaba o programa aqui da Nestlé? Falando um pouco aqui de Supply, que é a área que eu tô, Supply ela é muito grande, né? Supply ela é responsável por toda a cadeia de suprimentos da Nestlé, então temos o time de logística física que cuida ali da parte de distribuição, de todos os CDs que a gente tem, de todas as fábricas, então tem essa opção dentro de logística de repente você ir para qualquer canto ali do Brasil. Em Supply temos o time de compras, temos o time de Comex, né, que é comércio exterior, o time de DSP que planeja toda a demanda, então assim, Supply é um mundo dentro da Nestlé, então com toda certeza você vai encontrar alguma área com que se identifique mais, com que tenha mais dentro do seu perfil, dentro de Supply, porque realmente é um mundo. E voltando uns passinhos atrás, falando um pouco de processo seletivo, queria que você me contasse como que foi para você a sua preparação. O seu sonho sempre foi ser trainee? Com quanto tempo de antecedência você, enfim, começou a se preparar? Se teve alguma parte mais técnica, por se tratar de uma vaga mais técnica que a Supply, enfim, queria te ouvir um pouquinho. Nunca tive o sonho de ser trainee. Eu acho que o rumo que a minha vida foi tomando direcionou para ser trainee, mas assim, eu estou onde eu realmente gostaria de estar. Então, eu não tinha aquele sonho lá atrás, hoje em dia que eu percebo que eu fiz a escolha certa. Eu não fiz cursoria nem nada, eu me preparei, lógico, com alguns meses de antecedência, né, porque
O processo de trainee é um processo extenso, é um processo muito longo, então assim, não dá certo você começar a pesquisar sobre a empresa, começar a pesquisar sobre a vaga em cima da hora. Então eu comecei ali com uns 3 meses de antecedência, procurando sempre algum processo que tivesse muito fit com o que eu estava procurando, que era de logística. Como eu mencionei, eu fui trainee de logística na Bayer, mas assim, a Nestlé, ela é um mundo, então o que eu sabia de logística, eu entrei aqui e percebi que as coisas aqui funcionam um pouco diferente. Isso, de certa forma, me ajudou durante o processo seletivo, mas não foi decisivo. Na minha segunda dinâmica, que foi a dinâmica que os gestores participam, ela foi um pouco mais técnica, mas no sentido de você não precisava ter trabalhado em logística para conseguir desenvolver, mas era muito importante que você tivesse realmente entendido o que a vaga faz, ter pesquisado sobre o que a Nestlé faz em relação à logística e principalmente a vaga. Então foi mais técnica nesse sentido de, eu olhei a vaga, eu estudei a vaga, então eu consigo responder. Então teve foi um pouco mais nesse sentido, na segunda dinâmica com o gestor, e na entrevista também ele perguntou algumas coisas mais técnicas, mas sempre voltado à vaga. Se você leu a vaga, tá tudo bem. Fala, teve alguma etapa que você achou difícil, que você olhou e falou, caraca, essa daqui tá mais complicado pra mim, ou foi super fácil? Enfim, como que você se preparou durante o processo seletivo, de uma maneira geral, enfim, pra cada etapa? Olha, falar que, meu Deus, foi muito difícil, não achei, porque é isso, eu estava muito bem preparada, eu tinha estudado muito sobre a empresa, sobre os valores, sobre a vaga, então eu estava muito confiante nessa parte. Porém, na primeira dinâmica, eu lembro que é com o RH que foi com o RH da Eureka, com o RH da Nestlé, era eu e mais 11 concorrentes direto na vaga. Se eu não me engano, o case tinha que resolver ali em 40 minutos. E a minha dificuldade foi como que eu me destaco, né? Tem a frase que a gente sempre ouve de quem não é visto não é lembrado, né? Como que eu me destaco com 11 pessoas concorrendo para a mesma vaga em 40 minutos? E assim, às vezes, quem está prestando esses processos seletivos acha que o ser lembrado, o ser visto, é falar. É falar, e você pode ser lembrado por uma coisa boa ou por uma coisa negativa. Então, nessa dinâmica, eu senti que o pessoal estava assim, muito ansioso e todo mundo falava junto e não dava para entender, e o tempo passando e a gente não conseguia resolver o case. Então eu percebi, eu não sou a pessoa que vai conseguir falar, como que eu me destaco? Sim. E aí eu sempre soube, né, que eu era muito boa em organização. Portanto que depois eu tive um feedback com o meu chefe e ele falou que o que chamou a atenção nele foi realmente a questão da organização. Então, como eu vi que o pessoal estava falando muito, estava se dispersando, eu procurei ser aquela pessoa que trazia o time para a realidade, lembrava do horário, falando, gente, faltam, sei lá, X minutos, a gente não conseguiu desenvolver isso ainda. Então, é isso, eu acho que pra mim foi a parte mais difícil. E lembrar disso sempre, de quem não é visto, não é lembrado, mas você falar muito, você não saber trabalhar em grupo, né? Não dá a oportunidade para outra pessoa falar, conseguir se mostrar, é ruim para você também. Então, procure outros meios de se destacar. Não podia concordar mais, assim, pra mim também foi a etapa mais difícil, porque realmente tem pessoas muito boas ali também, então a gente fica, como que eu vou falar, mas também não posso falar de mais nem de menos, tem que ter aquela dose de equilíbrio, e acho que pra mim também eu não fui a pessoa que mais falou. Fiquei ali falando nos momentos, acho que eu soube pontuar a coisa certa no momento certo, porque também não é falar por falar, tem gente que só liga o microfone e fala qualquer coisa só pra falar, também não é bem assim. Então acho que ser muito autêntico durante o processo e mostrar no que você acredita. Então, se está todo mundo indo num caminho, se você discorda daquele caminho por alguma razão, fala. Pode ser que o pessoal ainda discorde de você e sigam no outro caminho, mas eu acho que isso mostra autenticidade, mostra que você tem coragem, que você tem seus valores.
Então eu acho que isso pra mim foi o que me destacou naquele momento, tava todo mundo no caminho e eu, gente, ó, não é tão simples assim esse que a gente tá propondo, vamos que tal isso aqui? Então acho que é legal de saber pontuar no momento certo, na hora certa. E aí, se você pudesse dar uma dica para quem está prestando o processo seletivo desse ano, além dessa, o que você falaria de preparação, enfim? Eu assisti os outros vídeos que você gravou, inclusive estão todos bem legais, gente. Quem não assistiu, volta e assiste. E eu acho que foi, assim, unanimidade a questão do autoconhecimento. Sim. E eu realmente acredito nisso. Não é fácil, né? Geralmente a gente se auto-sabota, no sentido de é mais fácil a gente enxergar os nossos pontos de melhoria do que os nossos pontos fortes, né? E então, o que eu procurei fazer? Eu pedia feedback para pessoas que estavam ali no meu círculo. No que você acha que eu sou boa? No que você acha que eu posso melhorar? Então, assim, essa questão de autoconhecimento eu acho que faz muita diferença, não só no processo seletivo, mas como o trainee como um todo, né? O processo aí dos 2 anos. Bom, mantenha calma, né? É difícil, é muito concorrido, mas assim, tem em mente de que não é a única oportunidade que tem. Então, se de repente nesse ano não deu certo, presta no próximo, que com certeza vai dar. E fora tudo isso, eu acredito que estudar muito a empresa. Porque não adianta você prestar o trainee só por prestar, você não se sustenta, é uma coisa que não se sustenta. Então, procurar os valores da Nestlé, procurar os programas de qual que ela faz parte, procurar bastante sobre a vaga, se você realmente dá match com ela ou não. E assim, se eu posso adicionar uma coisa, a Nestlé, ela é, né, uma empresa conhecida principalmente por causa de chocolates e cafés. E aí é uma dica boa, tá, pessoal? E o ano passado e esse ano também enfrentamos a crise. Foi uma crise global, né? Uma crise mundial, não foi só a Nestlé que foi afetada por isso, principalmente do cacau. Então o cacau, o ano passado ele foi o commodity mais caro do mundo. E o café também, a gente teve um grande problema no ano passado. Esse problema continua, né? Principalmente desses 2 commodities. Então eu acho que é muito legal a Nestlé, ela é conhecida pelo chocolate e pelo café. O que eu consigo pesquisar na internet do que aconteceu com esses 2 commodities? Eu acho que na hora de desenvolver um case pode ser um insight muito interessante de, eu vi lá atrás que o cacau subiu X% do preço em 2024. Como que isso afeta uma empresa global, né, do tamanho que é a Nestlé? Eu acho que essa questão de procurar o que tem acontecido com matéria-prima, essas coisas, eu acho que pode enriquecer uma dinâmica de grupo, uma entrevista. Eu acho que vale a pena. Nossa, totalmente, achei a dica bônus maravilhosa. E acho que faz muito sentido também, porque quando você tá lá na dinâmica, se você solta um dado desse no meio, eles percebem que você pesquisou, que você está antenado. E querendo ou não, é uma dor real do negócio, né? Sim. Eu passei uma rotação em chocolates na época e realmente foi uma dor que pegou na gente. Então, é legal, eles também estão procurando por essas respostas e às vezes você soltou alguma coisa que fez muito sentido ali, então acho que é bem legal. E essa dica que você deu de pedir feedback para a família, também achei muito legal, não tinha pensado nisso quando eu estava passando por esse processo. E é realmente muito difícil a gente olhar para dentro e falar, puxa, o que tá ruim, a gente sempre olha. Acho que esse é o mais fácil mesmo. Exato. Esse é bem mais fácil. Eu lembro que isso foi a primeira coisa que eu mapeei, isso aqui tá assim. E o bom, então eu acho que é bem legal, gostei da sua dica e acho que também vale reforçar assim que durante o processo seletivo eles não estão procurando um candidato perfeito, o candidato ideal, né, não existe, eu sempre falo isso aqui, então é legal você até mostrar quais são os seus pontos de suas fortalezas, seus pontos de oportunidade, realmente trazer o que você está fazendo para melhorar, então eu acho bem legal. No meu caso, eu lembro que na minha entrevista, já no finalzinho, né, que a gente tem mais espaço para falar, começa a ficar um pouco mais tranquilo, me perguntaram justamente quais são os seus pontos fortes, seus pontos de oportunidade, e aí eu trouxe bastante do que eu acreditava para mim, e já das oportunidades já trouxe, olha, é isso, mas eu tô fazendo isso, trazer seus pontos de oportunidade, já trazer qual é a solução que você tem feito, o que você planeja para o futuro, já te mostra para eles que você já é um profissional que está pensando no além, então eu acho que para mim também fez muito sentido.
E aí, Esté, deixa uma mensagem final para quem se inscreveu no processo esse ano, para quem vai prestar os trainees do próximo ano, não só da Nestlé. Vale a pena o trainee, não vale a pena, enfim, o que você tem achado? Qual mensagem final você deixa pro pessoal? Como eu falei no começo, não era o meu sonho, né, durante a graduação, mas hoje em dia, estando do lado de cá, eu percebo que eu estou onde eu realmente deveria estar, e assim, eu não mudaria nada, tá? É realmente assim, não desista, caso não dê certo no primeiro ano, tem o segundo, a Nestlé agora mudou um pouco, né? Então tá bem legal, porque até 4 anos depois de formação você pode se inscrever no trainee. Não tem limite de idade, tá? Então, assim, você estando dentro ali dos parâmetros do programa, a idade não é um limitador. E se entrar, eu acho que vem com isso, vem com bastante flexibilidade, as coisas podem mudar no meio do caminho. No meu caso, mudou, eu fiquei bastante tempo morando fora. Então, essa questão também de familiar foi um crescimento muito grande, não só profissional, mas também pessoal, né, de ficar muito tempo fora, ficar mudando de cidade, foi bem bacana. E assim, e para quem entrar, né, infelizmente não temos vagas para todo mundo, mas quem entrar, se eu posso deixar uma dica aproveite a visibilidade que o trainee tem dentro da empresa. O trainee da Nestlé ele é muito bem estruturado, você tem bastante onboard, você tem bastante oportunidade de conversar com gestores, com líderes muito sêniores. E eles têm esse olhar pra gente de ser trainee. Então, marque cafés com autoliderança. Pode ser que não consiga tão rápido, mas você consegue. E eu acho que isso faz todo o diferencial. Assim, né, fora a oportunidade de aceleramento de carreira, né, de enfim, inúmeros benefícios que o trainee da Nestlé traz, tem muito essa questão de oportunidade e exposição. Então entra, não fica com vergonha, eles já passaram aí pelo que a gente passou de começo de carreira, e realmente aproveitar todo o conhecimento que esse pessoal mais sênior, que os nossos VPs têm, né, que os nossos BOs têm, para passar pra gente, para ajudar. Então, seria essa a dica. Podia concordar mais também, acho que nesses 2 anos a gente está no efeito esponja, né? Sugando tudo que a gente consegue de conhecimento, e realmente eu acho que aqui a liderança da Nestlé está muito preparada para receber os trainees, então sempre todo mundo vem muito com o coração aberto, querendo ajudar, dar mentoria, então eles estão formando o futuro da liderança da companhia, e isso é muito legal, e eles estão realmente abertos a isso. Então é isso, eu espero que os nossos insights tenham sido valiosos para vocês, esperamos vê-los do lado de cá quando vocês estiverem aprovados. E foi isso, muito obrigada, Esther, por ter participado do nosso podcast. E, gente, um beijo pra vocês e até mais. Tchau!